Porque eu fico imaginando, queridos, será que Deus errou? Porque eu creio em Deus. Eu sigo essa linha, né, criacionista, de que foi Deus que criou todas as coisas, inclusive a mulher. Então, quando eu digo que a mulher ela não presta, né, grande parte das mulheres na atualidade, porque segundo o MGTOW, somente as mulheres do passado que davam certo para um relacionamento, que queriam constituir famílias, que hoje as mulheres elas estão pervertidas, que as mulheres hoje elas estão em decadência, né? Que já não se acha mais mulher para se constituir uma família, que o melhor a se fazer é viver sozinho, ganhando dinheiro, cuidando do seu corpo, cuidando do seu físico, aliás, cuidando da sua mente, estudando. Eles pregam isso. E família que se lasque. Primeiro também que a nossa sociedade ela é constituída de família. A base da sociedade é família. Sem família não existe sociedade. Você aprende isso em sociologia. Então, quer dizer, eles pecam muito por isso. Então, quando eu digo que uma mulher ela não presta, quando eles dizem que as mulheres, grande parte das mulheres não prestam, eles estão primeiro eles estão fuzilando as suas mães, porque as suas mães são mulheres. Segundo, estão fuzilando as suas irmãs. Suas irmãs também são mulheres, né? Terceiro, estão fuzilando as suas amigas, porque com certeza boa parte desses homens têm amigas mulheres. Então, o José Maurício ele diz algo muito importante. Ele diz assim, ó, que os dois extremos eles são extremamente perigosos. Quando eu levo algo para um extremo, é perigoso. Quando eu levo para o outro extremo, também é perigoso. Então eu não posso levar coisas para as extremidades. Tem que haver o quê? Um equilíbrio em tudo. Ou seja, se a pessoa ela quer seguir a sua vida sozinha, se ela tem essa opinião formada dentro de si, se ela carrega esse desejo, esse entendimento dentro de si, ok para essa pessoa. Mas se outra pessoa ela tem um entendimento diferente, eu me sinto bem, eu quero constituir uma família, eu me sinto bem tendo uma família, ela também, ela pensa dessa forma, esse direito dela pensar dessa forma não pode ser tirado dela. Essa pessoa ela não pode ser criticada por isso. E aquela que pensa em ficar sozinha também, ela não pode ser criticada por isso. Por quê? Porque são pessoas que preferiram levarem as suas vidas dessa forma. Não quer dizer que uma forma está errada e a outra forma está certa, porque o próprio Jesus ele falou que há pessoas que nasceram que não são aptas para se casarem. Quando os discípulos disseram para Jesus assim, mestre, então é melhor não se casar, é melhor ficar sozinho. Jesus falou, tem pessoas que nasceram aptas a ficarem sozinhas, tem pessoas que não têm dom para casar, tem pessoas que não têm dom para casar, tem pessoas que não têm dom para relacionamento. Então, a palavra migtal é migtal, não é migtal, não, é migtal, com G, migtal. Significa o quê? Significa homens que seguem o seu próprio caminho. Essa filosofia de vida instrui, orienta outros homens de que numa sociedade da atualidade não compensa constituir relacionamento, que posteriormente, através de um relacionamento, você constrói uma família. Eles pregam o seguinte, de que essa linha de construir família na atualidade, ela não serve mais para os dias de hoje. Por quê? Porque a sociedade, ela está depravada. É uma sociedade onde pessoas, em certa parte eu concordo com eles, mas em outra parte não. Por quê? Um filósofo muito conhecido chamado Bauman, Zygmunt Bauman, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, que nós vivemos numa sociedade líquida, onde tudo é líquido, inclusive os relacionamentos, e é verdade, isso é verdade. Por quê? Porque hoje as pessoas elas fazem amizade muito fácil e elas também acabam com essas amizades muito fácil. Hoje em dia as pessoas constituem um namoro muito rápido, através muitas vezes até da internet, do Facebook, do Instagram,
mas muitas das vezes também daqui a pouco já dispensa a pessoa pelo Facebook, pelo Instagram também, ou seja, nem chegou a conhecer aquela pessoa, né? Então assim, vivemos tempos líquidos, né? As coisas não têm durabilidade. Perdão. Então, nessa parte eu concordo com eles, mas nós devemos entender também que a sociedade ela é constituída por famílias, porque sem famílias não existe sociedade. Sempre vai existir pessoas que querem ficar solteiras e sempre vai existir pessoas que querem constituir famílias. Mas o que pega nessa situação, nessa questão aí, é o seguinte, que são pessoas que são estimuladas, né, para fazerem algo que muitas delas não acreditam nisso. Tem muitas pessoas que têm originalidade, que têm autenticidade, que têm o seu próprio pensamento, que têm personalidade de fazer as suas próprias escolhas. Aí quando elas abrem um vídeo de YouTube, elas veem o seguinte, pessoas que têm capacidade de influência, de liderança, sabe, muitas das vezes fazendo a cabeça de muitas outras pessoas, ditando ordem e regras do que as pessoas devem fazer ou não. Isso, no meu ponto de vista, isso não é uma coisa boa. Por quê? Porque tem muitas pessoas leigas, tem muitos homens leigos, tem muitos homens ignorantes. E quando eu falo de ignorância, eu estou falando ignorância na parte de homens que não têm cultura, de homens que não têm conhecimento das coisas, entendeu? São neófitos quanto à questão casamento. Então muitos deles às vezes é solteiro, já vê falar coisas absurdas a respeito de casamento. Aí o cara vê um vídeo dele, o cara segue ele vê uma filosofia de vida dessa, ele nunca mais vai querer casar. Então assim, existe o certo, existe o errado, mas o certo e o errado não é eu e você que vai ditar para as pessoas, entendeu? Cada um segue a sua vida da forma como mais lhe agrada, né? Eu vejo as pessoas, muitos desses homens, aliás, dizendo o seguinte, que primeiro, para um relacionamento dar certo, o homem ele tem que ganhar, financeiramente falando, 5 dígitos, né? Ou seja, a partir de 10 mil reais. Aí eu com a minha cabecinha, eu fico pensando assim, gente, mais de 80% da população brasileira que trabalha ganha um salário mínimo ou um pouco a mais disso, não ganha mais disso. Aí eu fico pensando, se cada família desse certo por causa de dinheiro, se cada homem desse certo com a mulher por causa de dinheiro, a nossa sociedade, ela estaria, principalmente a sociedade brasileira, ela estaria fadada ao fracasso, né? Porque se um casamento se constituir à base de dinheiro, então a nação brasileira estava lascada. Então assim, é uma questão de pensar, é uma questão de raciocinar. Então, amados, é esse entendimento. O que deve fazer então, Vinícius? É como eu disse, as duas extremidades elas são extremamente perigosas. Você deve seguir a sua mente. O que você pensa? Você quer ficar sozinho? Se você pensa em ficar sozinho, ok para você. Se você pensa em constituir família, ok também para você. Na vida a gente tem que ter uma coisa que se chama equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave para tudo.